Fala galera, bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Mundo Stock Insights. Estamos aqui reunidos nessa segunda-feira de manhã para acompanhar os mercados, acompanhar as notícias que estão impactando os ativos ao redor do mundo. E é uma semana que infelizmente começa negativa no mercado internacional. O mercado americano acabou de virar, o mercado europeu acabou de virar, estavam positivos até poucos minutos atrás. Mercado asiático negativo com notícias muito ruins da China, tá? De novo aqui falando sobre China. Semana passada eu fiz um vídeo, né? No final de semana anterior, fiz um vídeo falando sobre China, deflação, debt deflation trap e outros assuntos. Temos novamente notícias ruins vindo da segunda maior economia do mundo. Eu li agora de manhã um artigo muito bom do The Wall Street Journal falando sobre como a economia chinesa vem perdendo representatividade ou relevância no comércio com os Estados Unidos, tá? Hoje, Canadá e México são mais importantes para o comércio americano do que China. São coisas que estão mudando no cenário internacional. Enfim, as grandes notícias que impactam mercados têm a ver com uma empresa do setor imobiliário chinês que não pagou o juro sobre sua dívida nas últimas semanas, suspendeu a negociação desses bonds no dia de ontem, e isso gera mais pessimismo no mercado. Petróleo hoje caindo, minério há um tempo já está meio morto, e o yuan chinês se depreciando contra o dólar, e ativos de risco caem mundo afora. Tanto é que as grandes notícias que eu vejo de Brasil são, mesmo após o corte da Selic, Ibovespa cai 9 dias consecutivos. Primeira vez em 25 anos, uma coisa assim. Embora essa queda seja de 13 e pouco, 4%, temos aí um mercado global que perdeu momento nas últimas semanas, né? E aí, por isso a gente vê o nosso mercado também perdendo representatividade. Vamos lá, o pessoal que está ao vivo agora: Victor, Vilamar, Diego, Cleiton, Ricardo, Diego, mais um Diego, tem 3 Diegos aqui de manhã. Não, 2 Diegos. Júlia, George, Igor, Guilherme, bom dia para todos vocês. Vamos falar então sobre a agenda macroeconômica da semana. Ó, o Lucas List aí. Falando sobre a agenda da semana, tá? Nós temos hoje uma agenda esvaziada para Estados Unidos, absolutamente nada acontecendo. Boletim Focus do Brasil, sem grandes alterações, tá? IBCBR, que é um indicador de atividade econômica calculado pelo Banco Central Brasileiro, subiu 0,63% no mês de junho, um pouco acima das projeções, tá? Isso, isso mostra uma pequena expansão da atividade para o mês de junho. Eu olhei o indicador, a princípio o varejo, ele deu uma puxada, tá? Que é uma notícia muito positiva para o Brasil, porque a gente sabe que o varejo no Brasil não está muito bem não, já faz um tempo. Vendas no varejo crescendo algo em torno de 1% nos últimos 12 meses, tá? Realmente o varejo está sentindo esse efeito da política monetária, tá? Isso aqui foi uma surpresa positiva para a atividade do Brasil, tá? Depois do indicador ter contraído 2% no mês de junho, desculpa, no mês de maio. Expectativas de inflação ao consumidor, isso aqui não vai ter impacto no mercado, tá? Hoje à noite tem a divulgação de produção industrial, vendas do varejo, taxa de desemprego da China. Isso aqui vai ser muito acompanhado pelo mercado, muito acompanhado. Hoje nós vamos trabalhar a partir das 11 horas da noite, tá? Porque tirando isso, não tem nada de relevante para a gente acompanhar. Terça-feira, vendas do varejo dos Estados Unidos, é o único grande indicador. NAHB, discurso do Kashkari, e era isso. Nós não temos dados de inflação, nós não temos payroll, nós não temos decisão de política monetária, nada com essa grande relevância. Serão dados mais fracos ou menos importantes do ponto de vista macro. Na quarta-feira tem PIB, prévia do PIB do segundo trimestre da zona do euro, licenças de construção, construção de novas casas e produção industrial dos Estados Unidos. Então, uma semana de indicadores de atividade e de mercado imobiliário, tá? Ata da reunião do FONC na quarta-feira à tarde, a partir das 15 horas, vai nos trazer mais detalhes sobre como eles tomaram a decisão da última taxa de juro. Quinta-feira, IGP-10 aqui no Brasil, pedidos iniciais por seguro-desemprego, e era isso. Também, sem grande relevância. Sexta-feira, inflação na zona do euro, e era isso.
semana fraca do ponto de vista macroeconômico, tá? Mas o que o mercado está olhando aqui? Semana passada também foi fraca, né? Vocês viram que não teve muita coisa relevante acontecendo. Eu li hoje que sexta-feira o mercado americano caiu porque o PPI, que é a inflação ao produtor, veio acima do esperado. Mas se vocês olharem aqui, ó, para as ETFs setoriais do S&P 500, um monte de coisa subiu na sexta-feira. Sexta-feira não foi um mercado tão ruim assim. Energia, saúde, utilities, setor financeiro, industrial, consumo, subiu na sexta. Só que o que caiu na sexta, que foi tecnologia e comunicação, que são dois grandes setores do S&P 500, puxaram o índice para baixo. Então eu recebi essa pergunta no Instagram final de semana. Pô, como assim o mercado americano não para de cair? Sim, o S&P está caindo, Nasdaq está caindo, Russell está caindo, mas não é tudo dentro desses índices que está caindo. Então o S&P 500 aqui na semana está há 2 semanas caindo. Tivemos uma semana de um grande sell-off aqui, seguido por uma semana um pouco mais lenta, foi a semana passada, e essa pode ser lenta também, porque temos poucos indicadores macroeconômicos para acompanhar. Temos ainda resultados corporativos, tá? Já vou falar sobre isso. Mas temos setores aqui que estão subindo. Quem puxou a S&P para baixo foi tecnologia, as Big Techs. Só Nvidia, cadê aqui? Só a Nvidia caiu 10% da máxima histórica, tá? Que foi quem puxou um monte o S&P, principalmente aqui, ó, quando começaram com essa história de inteligência artificial, né? Meta, mesma coisa. Tesla, mesma coisa. Microsoft, a mesma coisa. Amazon até teve um resultado bom, está se mantendo, tá? Apple, ó, que é a queridinha do S&P 500, a maior ação do índice, voltou a cair. Aí você acaba puxando para baixo o índice. No primeiro semestre puxou para cima. No segundo semestre está puxando para baixo. E uma das grandes explicações do porquê as ações americanas de tecnologia voltaram a cair é porque o ambiente ele é de juros futuros mais altos. Pensa assim, primeiro semestre esses ativos subiram loucamente. Me refiro às ações de tecnologia. São ações que hoje são consideradas caras, na minha opinião. Já subiram tanto no primeiro semestre, para continuarem subindo tanto no segundo semestre, sei lá, tem que ter alguma coisa muito relevante acontecendo. E num ambiente de taxa de juros mais alta, principalmente os juros mais longos, tá? Os investidores começam a fazer cálculo. Tá? Então hoje o ambiente de mercado é o quê? Bolsas relativamente caras, temos ativos caros no mercado americano, tem ativos baratos ainda, na minha opinião. Juro longo mais alto. Porra, só um pouquinho, vamos fazer cálculo aqui antes de começar a comprar qualquer coisa nos Estados Unidos. Eu reduzi um pouco a minha exposição na sexta-feira. Sexta-feira. Reduzi um pouco a minha exposição em small caps na sexta-feira, aumentei um pouquinho o caixa, para ler melhor o que está acontecendo no cenário lá fora, tá? Deixa eu pensar, vamos continuar aqui. Falando sobre resultados corporativos, então, essa semana marcada por resultados de varejo americano. Temos Home Depot, Target, TJX, Walmart, que mais? Acho que são essas, né? Ross também está aqui. Onde é que está Ross? Eu anotei, mas já perdi. Ross. Enfim, são as empresas do setor varejista americano que vão tentar trazer para os investidores uma visão melhor de como está o varejo lá fora. E também é uma semana com dados de vendas do varejo, como a gente viu. Então a gente vai conseguir trazer aqui resultados corporativos com resultado macroeconômico do varejo americano. Falando de Brasil, temos aqui mais uma semana de resultados corporativos. JBS, Itaúsa, XP, BB Seguridade, Natura, Taurus, JHSF, AgroGalaxy, lá em Sonai, tá? A grande parte das empresas que eu tenho já reportaram seus resultados na semana passada. Não tenho muito o que fazer essa semana em termos de avaliação de resultados corporativos. O que eu pretendo falar sobre essa semana com vocês é TLT. Muita gente fala de TLT, né?
uma ETF de renda fixa nos Estados Unidos. Falando sobre notícias internacionais, muita gente falando sobre Argentina, né? Após o primeiro turno das eleições. Esse aqui é o peso argentino em relação ao dólar, tá? É impressionante o que aconteceu com a moeda argentina nos últimos anos. E aí eu tenho, né, tem que ter paciência ao abrir de manhã as mídias e ler, né, que a extrema, ultra, mega transformer direita ganhou ali, passou na frente, né, dos outros candidatos na prévia das eleições, né, na primeiro turno, e que isso é um risco para blá, 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 né? Então, vou dizer para vocês que é complicado ler notícias, tá? Tem que ter um filtro muito bom quando a gente vai avaliar Argentina, Brasil, política e outras coisas. Falando sobre China, tá? Acho que a grande notícia hoje é China. Nós temos aí uma empresa chamada, cadê aqui? Country Garden Holdings, que ela não pagou a sua os juros, né, o interest sobre os seus bonds na semana passada. Isso vem colocando uma pressão grande no mercado, tá? O mercado chinês, que quando a gente olha para a moeda, isso aqui é o dólar contra yuan chinês, num dos pontos mais depreciados do ano, tá? Patamar mais depreciado do ano, acima aqui de 7,20, indicando que fraqueza da moeda chinesa. E normalmente as moedas refletem o quê? A força da economia, entre várias outras coisas. Que deixe bem claro isso para vocês. Entre várias outras coisas. A moeda chinesa se depreciando é um reflexo do enfraquecimento da economia chinesa. Nós temos aqui o Hang Seng voltando a cair, tá? Olhando aqui em termos do ano, uma das piores cotações do ano. Minério de ferro morto, simplesmente morto, $100 a tonelada. O cobre voltando a cair, o cobre que tinha dado uma engatada aí boa no início do ano, voltando a cair. Isso tudo refletindo o quê? Uma atividade econômica mais fraca na China. Quem não está, que também faz parte das commodities, mas não está olhando muito para a China, é o petróleo. Hoje está caindo, realmente hoje o petróleo está caindo. Não tem como não ver isso. Mas, mesmo com China mais preocupante, o petróleo e outras commodities agrícolas estão positivas no ano, tá? As metálicas que me preocupam um pouco, refletindo essa fraqueza macroeconômica. E aí, com isso, nós também tivemos a divulgação de dados dos bancos ontem, mostrando que a emissão de dívidas por parte dos bancos caiu de forma acentuadíssima, principalmente para pessoas físicas, para famílias. Então, isso é um reflexo do quê? Famílias não estão gastando, não estão investindo, não estão construindo. E isso é o quê? Preocupante. Ponto final. Aqui nós temos uma relação entre os PMIs da zona do euro e as bolsas, né, a bolsa Eurostoxx 600. Esses dias eu abri aqui no gráfico, queria ver como é que estavam as bolsas, por exemplo, DAX, né, da Alemanha, Eurostoxx 50 na Europa. São bolsas que estão máxima histórica, né? O DAX estava na máxima histórica esses dias, Eurostoxx também, essa aqui não. Mas a gente avalia os indicadores macroeconômicos da Europa e a gente sabe que eles não estão tão bem assim para a bolsa estar subindo tanto. E aí eu vi essa relação hoje de manhã, os PMIs aqui acima de 50 pontos em expansão, aqui em contração. Realmente fica difícil de explicar o valuation das bolsas europeias. Europa eu não tenho absolutamente nada lá hoje. Estados Unidos eu tenho principalmente bancos, né? Que eu acho que ainda é um setor que está bem depreciado. Mas a Europa fica um pouquinho difícil de investir. Aí você vê a Europa, na minha concepção, um pouco caro, dada a atividade mais fraca. O setor industrial fraquíssimo também. China, preocupante. Estados Unidos, caro. A bolsa ficou cara. Aonde a gente vai colocar o dinheiro?
Aonde a gente vai colocar o dinheiro? A saída aparentemente é essa aqui, é renda fixa. Então percebam como a dinâmica do segundo semestre é bem diferente do primeiro semestre, né? Pelo menos é isso que eu tenho percebido. Tudo bem. Aqui nós temos, bom, aqui a China de novo, tá? Aqui a China de novo, vocês podem ver aqui a ação dessa empresa, a Country Garden Holdings, que é a empresa que eu comentei. Aqui vocês estão vendo o quanto de novos empréstimos foram feitos em julho para os bancos chineses, 48 bilhões de dólares, tá? É uma queda de praticamente a metade do mesmo nível do ano passado. Então, 50% de queda. Não é 5%, não é 10% nem é 15%, é 50%. Alguns tipos de dívida caíram 90%. É preocupante ou não é? Aí você olha para os dados de inflação da China, né? Negativos, deflação. Isso é preocupante. Recebi um comentário esses dias que a economia vai se auto-organizar, vai se auto-regular quando isso acontece. Os preços eles caem, isso estimula a demanda e a economia volta a crescer. Não é isso que aconteceu em 29, em 1929. A taxa de juros do Banco Central chinês está baixa, é mais baixa do que 4%. O governo chinês diz que vai estimular a economia, mas até agora nada. Eu acho que é complicado. Aqui no Brasil, temos aí uma grande notícia em relação ao PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que é investir mais de R$ 1 trilhão no Brasil nos próximos anos, em educação, em infraestrutura e sei lá mais o quê. Muito bacana, né? O discurso ele é muito lindo, o discurso era maravilhoso. Nós vamos investir, investir, investir. O problema é que o Brasil ele investe há muito tempo nessas áreas, mas investe muito mal. Os valores financeiros são maravilhosos, eles impressionam, são bilhões, são trilhões de reais, mas no fim isso não gera crescimento. Tanto é que o ápice do PAC, que era um programa que ficou muito conhecido no governo Lula depois Dilma, o ápice do PAC, em termos de quantidade de recursos investidos, foi 2014. Nós entramos em recessão naquele ano. Do que adianta investir se isso não gera crescimento? Uma das coisas que foram citadas aqui é que eles querem investir nas obras públicas que ficaram paradas. Só que tem obras públicas que ficaram paradas que hoje já não tem mais por que retomar, porque o Brasil ele mudou. De nada adianta gastar com coisas que hoje não vão mais gerar tanto crescimento. Porque o brasileiro ele adora escutar o quê? Nós vamos investir, nós vamos cuidar do Brasil. Mas será que isso vai gerar crescimento de vez? Parece que é certo que gasto é igual a crescimento, mas nem sempre é. Se você gasta mal, você não cresce, tá? E outra, nós estamos falando aqui de gastos, gasto, lembrando que isso é fiscal, né? O governo nem aprovou ainda o, o arcabouço fiscal e nós só conseguimos falar em gasto, 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 gasto. Enfim. Uma notícia positiva para fundos imobiliários, tá? Ofertas de fundos imobiliários voltando a crescer, principalmente agora com a queda da inflação, a alta dos preços dos ativos, a queda da taxa de juro. Temos aqui uma classe de ativo do mercado brasileiro voltando a crescer, voltando a respirar, digamos assim, voltando a respirar. Eu dei uma olhadinha aqui numa lista de fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários que eu invisto, cadê aqui o RBRF? Acho que ele tá RBRF, tá? É o meu maior fundo imobiliário na carteira, negociando a uma vez preço, valor patrimonial, tá? Até algum tempo atrás, esse fundo custava R$ 67, R$ 68 a cota. Hoje está 86. Chegou a bater 88, quase 89 semana passada. É um fundo que você já não encontra mais aquele enorme desconto em relação ao seu valor patrimonial. Quem pegou, pegou. E hoje, esse é um fundo que paga um dividendo ok, mas com a queda da taxa de juro, a princípio, os fundos de tijolo geram retornos ainda maiores. Vocês verão os dividendos eles aumentarem. Então, quem tem cotas de fundos imobiliários a preços bem depreciados, vai ter um dividend yield que
que vai ser muito difícil de conseguir no mercado, tá? Então hoje já temos aqui vários fundos que já não são mais tão atrativos assim para a pessoa física comprar. Também o mercado antecipou essa alta, essa queda da taxa de juros. Esse fundo imobiliário subiu mais de 30% em poucos dias. É um dos maiores que tem no mundo dos fundos de fundos, tá? Então, esse mercado começando a respirar, isso é muito positivo, mas as grandes oportunidades elas já foram, tá? Infelizmente. Aqui são outras notícias, o pessoal falando muito sobre Ibovespa, que está caindo há 9 dias consecutivos, parece que o mundo vai acabar. O Ibovespa caiu 3,18 nesses 9 dias. Nossa, como eu estou preocupado, meu Deus. Caiu 3,18. A princípio foram investidores estrangeiros que venderam alguns bi de reais. Isso importa para mim? Não, valeu, obrigado. Próxima notícia. Alguém perguntou sobre empresas de lítio, né? Eu estava olhando agora os resultados dessas empresas que saíram semana passada. Da Albemarle veio bem forte, né? Um aumento aqui nas vendas, 60%. O EBITDA ajustado crescendo 112%. Lucro líquido aumentando 60%. Principalmente por conta do preço do lítio, tá? E assim mesmo, essas empresas voltaram a cair no mercado. Cadê aqui? A ALB. Não tá muito legal não, tá? Não tá muito legal não. Mesmo com resultados assim muito fortes. Eu dei uma olhada bem por cima só no resultado. Eu estava lendo agora de manhã, vocês podem ver que estão aqui, né? Tanto a Livent quanto a Albemarle. Eles falam muito sobre o preço do lítio, que subiu consideravelmente nos últimos anos. É isso que impactou o resultado da empresa, tá? Eu normalmente fico um pouquinho distante de empresas que atuam, né, com commodities, quando o preço da commodity fica muito alto. Assim como era a Vale lá nos R$ 120, quando o minério estava acima de US$ 200 a tonelada. Quando a commodity ficar muito cara, eu normalmente fico um pouco distante. Isso deixa o valuation um pouco esticado, né? Distorcido. Então eu não tenho hoje nenhuma empresa desse setor, eu tenho aqui elas na minha lista, tá? Eu tenho elas na minha lista aqui, mas eu não tenho nenhuma delas. Olivente. Isso aqui é outra coisa. Sigma, a Lithium Americas, que teve parceria com a GM, né? Por enquanto eu não tenho nada, tá? Estados Unidos eu acho que bancos continuam baratos, mas era isso. O resto fica um pouco difícil de comentar. Aqui, mercado brasileiro, certo? Voltando aqui para as notícias, tá? Notícias e mercados, temos um dia aí bem lento para o mercado internacional. Europa estava bem mais positiva até algumas horas atrás, próxima do 0 a 0, quase negativando. Ásia negativa por conta dessas notícias vindas da China, tá? De novo, vou trazer aqui para vocês o meu pessimismo em relação à China, tá? E, enfim, mercado americano aqui negativo. Brasileiro deve estar negativo também, né? Duvido que mercado brasileiro... tá caindo 0,52. Dólar subindo 0,50. Querendo voltar aqui para R$ 5, tá? Tá em 4,95. Acho que é mais ou menos isso. O dólar comercial amplia alta e avança 0,6 para 4,93. Isso aqui é o à vista, tá? É isso aí. Bom, galera, agradeço a participação de vocês, tá? Hoje vai ser bem breve assim. A semana vai ser bem lenta. Infelizmente, uma semana lenta de mercado. Investidores ainda olhando, tá? Ainda olhando para resultados corporativos e notícias da China. Igor, quando que você vai comprar Bitcoin? Temos que fazer uma festa nesse dia. Cara, eu não entendo por que vocês querem que eu compre Bitcoin. Eu não entendo por que eu preciso comprar. Como eu comentei na rede social ontem, no Instagram, né? Se o Bitcoin ele serve para proteção contra a desvalorização do câmbio da moeda normal, quem tem dinheiro no banco precisa se preocupar, correto? Eu não tenho, eu tenho ações, eu não tenho nada. Se riqueza é ter dinheiro no banco, me desculpa, então eu sou muito pobre. Eu tenho acho que uns R$ 500 na conta corrente e um pouquinho de renda fixa no Brasil. E o resto é ação. E a ação ela é denominada em reais, correto? Mas eu não tenho dinheiro na carteira. Tenho ações que valem em reais, que valem em dólares e poderiam até valer em Bitcoin. Entretanto, não é o caso hoje. Então eu não tenho vontade nenhuma de comprar, tá?
nem tem muito dinheiro hoje sobrando. Nem tem muito dinheiro sobrando hoje. Está praticamente tudo investido na bolsa aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Pretendo nos próximos meses aumentar o que eu tenho em renda fixa, porque eu não tenho quase nada. Agosto é um mês que eu ganho muito em dividendos, muito mesmo. Eu estava olhando ali os valores que devem entrar aí nos próximos dias. Acho que amanhã, acho que hoje tem um dividendo 14. Não, hoje é a data X do dividendo de BB Seguridade, né? Agosto normalmente é um mês muito forte e estou bem contente com o que vai entrar na conta, né? Então eu vou colocar em renda fixa. Qual corretor que você usa nos Estados Unidos? Eu uso a Avenue, tá? Eu uso a Avenue. Beleza? Galera, agradeço a participação de vocês. Nós nos vemos novamente essa semana. Farei alguns vídeos falando sobre TLT, ok? E China de novo. Acho que é importante acompanhar. Valeu e até mais.